Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidado Joaquim Ribeiro, 56 anos, natural de Vila Nova de Gaia, é ex-cuidador informal e um dos impulsionadores do movimento de cidadania que lutou pela criação do Estatuto do Cuidador Informal, que deu origem mais tarde à Associação Nacional de Cuidadores Informais. Bem-vindo. Muito obrigado, Margarida. Boa tarde. Cuidaste da tua mãe 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 5 anos. Como é que tornaste cuidador informal? É assim, a minha mãe, desde muito cedo, se tornou uma pessoa muito dependente porque era uma pessoa muito doente. Na época, nessa altura, já há muitos anos atrás, ela necessitava de acompanhamento e de cuidados. Nessa época, quem assumiu essa tarefa foi o meu pai, mas em 2008 foi diagnosticado um cancro no pâncreas, acabou por falecer em abril de 2009, precisamente no dia do seu aniversário e na altura, época de Páscoa. Portanto, este foi o momento que antecedeu ao conforto dos filhos, porque ela estava bem entregue, porque era cuidada pelo marido, nosso pai, porque nós somos 2 irmãos, e nessa mesma altura, também a questão do meu pai, do cancro no pâncreas e o posterior falecimento, assim, ele morava a 74 km da cidade de Vila Nova de Gaia, que era onde eles residiam. Estavas em Barcelos? Sim, eu na época tinha negócios em Barcelos, tinha uma empresa e, portanto, eu diariamente, depois de um dia de trabalho, tinha que fazer 140 km para, de facto, estar com eles e ver o que era necessário e apoiar a família. Quando ele faleceu, portanto, o desgaste foi de tal ordem que, portanto, porque evidentemente que numa situação como esta, de cancro de pâncreas, em que não há cura e a morte é inevitável, é assim, o desgaste foi tão grande que eu próprio acabei por ter um esgotamento. Portanto, em junho de 2009, eu senti que, de facto, era necessária a minha presença próxima da minha mãe e do meu irmão e abdiquei, renunciei à gerência da minha empresa, vendi o meu património e aí sim fui morar para junto da minha família, para Vila Nova de Gaia. Quem é que nessa altura tomava conta da tua mãe? É assim, após o falecimento do meu pai, ou seja, em abril de 2009, portanto, ela ainda frequentou um centro de dia, mas só frequentou por 4 meses pelo facto de ela depois ter deixado completamente de andar e as senhoras que a iam buscar também não podiam andar com ela ao colo. Portanto, os dias passavam-se assim, ou passaram-se assim durante 4 meses, em que ela, quando vinha do centro de dia, entretanto o meu irmão chegava à casa e, portanto, assumia ele cuidar dela. E eu também, passado um mês, sensivelmente, aí já estava a residir definitivamente ao lado, junto com a minha mãe, e, portanto, também lhe prestava o devido apoio, até porque, portanto, em virtude desse esgotamento que tive, provocado por esta situação toda familiar de doença e no culminar da morte, acabei por estar com 1 ano de baixa médica. Portanto, esta proximidade entre 2009 e 2010 permitiu-me, de facto, fazer uma análise de como é que ela estava, de como é que ia ser o futuro, e a coisa, de facto, foi-se complicando cada vez mais, porque, assim, ela teve um AVC. Na sequência desse AVC, depois também foi diagnosticada, portanto, uma demência de origem vascular, em que a medicação existente, aliás, como para qualquer tipo de demência, não existe medicação, portanto, para cura, nem tampouco é considerada doença crónica. As medicações que existem, pura e simplesmente, atrasam a evolução da doença, permitindo, num curto espaço de tempo, em alguns casos um bocadinho mais, a pessoa ainda conseguir estar, portanto, mas quando a doença se instala de forma definitiva, aí a medicação, inclusive, pode ser suspensa porque já não há mais nada a fazer. A demência vascular, só para contexto, é o tipo de demência, ou forma de demência mais prevalente em Portugal, até mais do que a doença de Alzheimer. Exatamente. E é uma doença associada a problemas na circulação do sangue para o cérebro, normalmente também muito progressiva e silenciosa. Problemas de coração também, porque é assim, o grande problema da minha mãe desde muito jovem foi precisamente o coração.
e é assim, o coração não bombeava em quantidade suficiente, oxigênio, e, portanto, para de facto alimentar o cérebro, e ela teve esse AVC que a deixou bastante debilitada, e depois inúmeros AITs, que no fundo são os acidentes isquémicos transitórios, foram, portanto, destruindo o resto das poucas células que lhe ficaram após esse grande AVC, e que a posteriori a deixaram completamente prostrada, debilitada, sem reação, e ela nesse espaço de tempo, inclusive também, ela portanto perdeu o equilíbrio, ou seja, portanto ela poderia estar sentada, mas caía, porque não se conseguia equilibrar mesmo sentada, assim como o movimento da cabeça era um movimento permanente, porque a cabeça, assim, também não tinha posição, tanto caía para um lado como caía para o outro, portanto ela perdeu completamente o equilíbrio, inclusive desses órgãos, não é? Em 2009, quando assumes os cuidados da tua mãe, é uma decisão tua? É assim, eu decidi isso porque assim, a família era muito pequena, éramos só 4, depois ficámos reduzidos a 3, e de facto, é assim, nenhum de nós estava preparado para estes momentos de fim de vida, porque já há muitos anos que isso também não se verificava na nossa família, e quer dizer, começou inicialmente por eu sentir a necessidade de estar mais próximo para dar a devida assistência. E depois, portanto, é assim, depois da questão desses 4 meses no centro do dia, a solução também passou por termos uma cuidadora durante o dia, em que eu ia acompanhando, porque estava de baixa, não é? Que era uma familiar sua. Que era uma familiar, exatamente, uma prima, sobrinha da minha mãe, direta, e portanto, e ao fim do dia o meu irmão também vinha, e também assumíamos os dois cuidar dela ao fim do dia. Mas em virtude do agravamento do estado de saúde dela, essa familiar também é assim, começou a ter grande dificuldade, porque também havia a questão emocional pelo facto de ser familiar, e depois em 2010, finais de 2010 sensivelmente, é assim, decidi assumir eu, aí já me sentia melhor, não é? Portanto, decidi assumir eu a tempo por inteiro. Portanto, e de 2000, isto foi em finais de 2010, de 2011 até 2016 eu assumi a tempo por inteiro, portanto foram 365 dias por ano, 5 anos, no total foram 1825 dias. Tudo terminou a 3 de janeiro de 2016. Como é que sabias o que fazer? Como alimentar, como transferir, como cuidar? Assim, em virtude dos vários internamentos de urgência hospitalar, algumas coisas eu fui tendo a percepção como se fazia, outras em função da necessidade, porque cada caso é um caso, eu fui vendo, também pelo conhecimento que tinha das reações dela, a melhor forma de o fazer. E houveram situações aí já mais complicadas que tive formação, apesar de muito breve, hospitalar. Falo, por exemplo, de administração de alimentação por intermédio, inicialmente, de uma sonda nasogástrica, mas como depois, portanto, também lhe foi diagnosticada a disfagia, que no fundo a disfagia é tudo que a pessoa come ou bebe, tem dificuldade em engolir, portanto, engasga-se, e nesse engasgamento acontecem as ditas infecções respiratórias, as pneumonias, até que de facto num internamento hospitalar o médico aconselhou-me e achou por bem que lhe fosse colocada a PEG, que no fundo é um balão, que é uma operação que é feita em ambulatório, e a PEG é um balão que é colocado no estômago, portanto, e sai uma sonda um bocadinho acima do umbigo, e a administração da alimentação e dos líquidos é feita precisamente por aí. Porque, entretanto, também é assim, o estado das 24 horas dela era estar sempre de olhos fechados. Portanto, ao longo dessas 24 horas, é assim, isto já a partir de 2011, portanto, nesse primeiro ano de 2011, ela já, apesar de andar de cadeira de rodas, ainda ir comendo, é assim, a coisa ainda funcionou relativamente bem.
Mas no princípio de 2012, eu aí, portanto, o consecutivo agravamento do estado de saúde dela levou a que eu pedisse uma junta médica ao domicílio, porque ela aí já estava acamada. O meu objetivo com essa junta médica era que lhe fosse diagnosticado o grau de dependência e que lhe fosse, portanto, emitido o atestado médico de incapacidade multiusos, que no fundo esses atestados médicos são aconselháveis e são muito úteis, porque é assim, em termos de episódios de urgência, que no nosso caso foram muitos, talvez entre taxas moderadoras, e em termos de IRS também tinha alguns benefícios, portanto. E, portanto, o médico, mediante o que viu no domicílio e mediante os vários relatórios de notas de alta dos hospitais que ela tinha, não teve a menor dificuldade em fevereiro de 2012 lhe ter emitido esse atestado médico de incapacidade multiusos com uma taxa de dependência de 92%. Portanto, mas é assim... Posteriormente, houve necessidade dessa intervenção em ambulatório após muitas urgências hospitalares para lhe fazer a operação em ambulatório para a colocação da PEG, que é assim, foi a solução mais viável e confortável para ela, e, portanto, até para a própria sobrevivência, para de facto ser devidamente alimentada e hidratada. Exato. Mas era na sequência deste ambulatório e das várias intervenções a que a sua mãe foi sujeita, era-te ensinado o que fazer? Sim, é assim, eles quando colocaram tanto a sonda nasogástrica, portanto aquilo obedece a determinados passos, não é? Que as pessoas têm, quem passa por elas sabe, não é? Que é ver se a sonda, neste caso a nasogástrica, se está no sítio, se a pessoa ainda tem conteúdo e se pode conteúdo, se tiver é porque ainda não fez a digestão, não é? Porque a pessoa deixa de falar e consequentemente a única hipótese que há para quem está, para o cuidador, é, portanto, ver se de facto é fazer estes passos, proceder estes passos que são ensinados precisamente a nasogástrica em sessões de internamento, em episódios de internamento de urgência hospitalar, em que o serviço de enfermagem explica. Quando foi a passagem para a PEG, que foi o sistema definitivo para alimentar e hidratar, aí foi precisamente no bloco de operação do ambulatório. Nestes 5 anos, o que é que foi mais difícil? É assim, o mais difícil, sempre pensando nela, foi ver que de facto como é que é possível uma pessoa numa época em que de facto se dura cada vez até mais tarde, se durar com tão pouca qualidade de vida. Isso, sinceramente, eu muitas vezes olhava para ela, apesar de eu não haver em sofrimento, porque é assim, eu não a largava. É assim, eu também sabia quando ela estava mal. Também a única forma de saber que ela estava mal era pelas expressões, porque ela não se pronunciava, ou então era recorrendo, pronto, àquelas análises, portanto, com equipamentos do género medir a tensão arterial, ver os diabetes, usar o oxímetro para ver como é que ela estava em termos de oxigenação, e portanto eram esses os métodos que, aliás, são os métodos utilizados pelos serviços dos bombeiros na primeira triagem que fazem, não é? Uhum. Portanto, é assim, eu quando chamava o INEM ou os enfermeiros, muitos até já conheciam e já me pediam as minhas avaliações, porque eram isso que eles faziam também, repetiam-nas, obviamente, não é? Só para ver se, entretanto, tinha havido algum agravamento neste período de tempo. Portanto, o que me custou mais, de facto, foi ver, assim, apesar de eu considerar que ela não estava a sofrer, porque, assim, o facto de ela ter perdido todas essas capacidades motoras é um tipo de doença que, pelo menos a esse nível, não traz dor física. A pessoa, por isso, simplesmente só respira, mais nada, não é? E isso é que me gostava mais, ver o estado em que ela ficou, o que ela tinha sido e como ela ficou a posteriori. Isto no que diz respeito a ela, não é? Uhum. Como é que um cuidador, uma pessoa tão próxima, lida com a perda de memória, com o desaparecimento da pessoa que...
que esteve ali a sua vida toda? É assim, como é que lida? É assim, encara a realidade como ela é. No meu caso, eu encarei como ela é na realidade. No entanto, claro que tive momentos de fraqueza, não é? Porque é assim, a gente opta por cuidar, há um grande desgaste físico, há um grande desgaste financeiro, apesar que esse é importante, mas não é o mais, e portanto, quer dizer, aí no fundo a gente faz tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas sabe perfeitamente que é assim, que o que se afigura em termos de futuro não é aquilo que a gente mais quer, mesmo prestando toda esta qualidade de serviço, não é? Qualidade de vida, portanto, o cuidador é assim, olha para o seu familiar, o que o move é a questão do amor, porque cuidar neste contexto é assim, tem que existir muito amor, porque senão acho que ninguém consegue mesmo, não é? Evidentemente que nesse processo há uma coisa que sempre falhou e que é muito importante, que é um apoio psicológico. Que é assim, isso existe, mas pagando. Porque o Serviço Nacional de Saúde não contempla essa área da saúde. Inclui sim, ou contempla a questão da psiquiatria, mas isto não é um caso de psiquiatria. É preciso apoio psicológico, mas não é preciso a intervenção da psiquiatria, porque a psiquiatria não se aplica no cuidador das pessoas cuidadoras, não é? Portanto, eu quando falo um cuidador de pessoas com demência, é assim, não são os únicos cuidadores que existem. Existem os pais cuidadores de filhos com patologias gravíssimas desde a nascença. É assim, eu tenho imenso respeito por esses pais cuidadores, porque e sinto muito a patologia dessas crianças, porque é assim, enquanto os nossos pais tiveram um passado, um presente, podem não ter um futuro, mas o futuro a gente sabe qual é, porque todos nós um dia temos que partir. A maior parte dessas crianças não tiveram um passado, não têm um presente, e o futuro também nada se pode esperar. Portanto, é uma causa que me toca muito também e que me sensibiliza bastante também, porque no fundo cuidadores somos todos. As necessidades são exatamente as mesmas. É dificuldade financeira, é de dificuldade emocional, é dificuldade da prestação de serviços, é dificuldade no reconhecimento destes cuidados, não é? Que são prestados indiscutivelmente pelo familiar, mas que também dizem respeito ao nosso Estado. Uma coisa nós temos a noção, é que é assim, nós para o Estado, até há relativamente pouco tempo, alguns passaram a existir, mas outros continuam a não existir. É assim, acredito que o Estado agora veja de facto a necessidade de reconhecimento deste tipo de cuidadores, independentemente das patologias, porque segundo um estudo encomendado pelo Estado, é assim, o nosso país está a ficar cada vez mais envelhecido, o que na prática quer dizer que de futuro não vai haver quem olhe pelos nossos idosos, que nós seremos os idosos da manhã, porque está a ficar envelhecida a população, não vai haver filhos para cuidar, e o Estado está com o gravíssimo problema de que não terá aonde institucionalizar tantos idosos, com o mínimo de qualidade de vida, que é o que eles merecem, porque são pessoas, são seres humanos, não são descartáveis, usa e deita fora. Portanto, esta é a percepção que eu tenho, que neste momento é assim a causa que mais me toca e pela qual eu passei em termos de experiência de vida, foi a causa das demências. Mas neste momento eu não estou indiferente às restantes causas dos restantes cuidadores, pelo contrário. Quando foste cuidador, a quem é que pediste ajuda e de quem é que a recebeste? Eu pedi ajuda a Deus, ao Carmo e à Trindade. É assim, onde eu via que podia entrar, eu não saía de lá. Segurança Social era o meu alvo número 1. Porque já na época se falava o direito a ajudas técnicas, independentemente dos rendimentos da pessoa. No nosso caso é assim, a minha mãe não tinha uma reforma baixa, mas também não era muito elevada. Mas é assim, definindo o que foi a reforma da minha mãe, é assim, a reforma dela era 200 e qualquer coisa euros.
Depois, em virtude da patologia que lhe foi diagnosticada há muitos anos atrás, ela passou logo para o segundo grau de dependência, nem tendo passado sequer pelo primeiro, porque já era muito grave. Portanto, a somar aos 200 e qualquer coisa euros, ela tinha mais 180. Preferia eu que ela não tivesse direito a esses 180 euros, porque era sinal que era autónoma e independente. A partir de 2009, infelizmente, teve mais o subsídio de sobrevivência por viuvez. Portanto, que as três juntas deu um total de 620 euros mais ou menos. Eu a terceira também preferia que ela não a tivesse, que era sinal que o meu pai era vivo. Mas este era o vosso rendimento? Só. Porque o agregado familiar, a partir do momento que eu fui viver com a minha mãe, pus tudo direitinho, morada oficial, Vila Nova de Gaia, a residência dela, e o nosso agregado familiar era composto por mim e por ela. O único rendimento era essa reforma dela. Reforma essa que era completamente absorvida, e conforme eu referi no início desta entrevista, se ela tinha um grau de dependência de 92%, portanto, assim, os gastos eram muito elevados, não é? Sim. Portanto, toda a sua casa teve que ser reequipada. Sim, assim, a casa dela é assim, já não sei se foi a sala que virou o quarto, se o quarto é que virou sala, o quarto, o suposto quarto na altura que era o quarto, sem dúvida, não é, porque a sala manteve-se, apesar de tudo. Passou a ser tipo uma enfermaria com uma cama articulada dela e uma cama, porque o quarto também não era muito grande, uma cama de solteiro ao lado. E depois era máquinas para isto, máquinas para aquilo, era medicamentos, era aspirador de secreções, era nebulizador, era medicamentos, era, enfim, uma diversidade enorme de coisas que lhe eram necessárias e que eram necessárias estar ali para de imediato atuar no momento em que o momento não era escolhido. Tanto acontecia, por exemplo, a necessidade de aspirar. Se ela se engasgava com a própria saliva, a gente tanto segrega saliva durante o dia como durante a noite. Apesar que durante a noite a gente está a dormir, não segrega tanto. Mas aqui não havia distinção entre quando ela estava a dormir ou quando estava acordada. Porque o estado dela normal era estar sempre de olhos fechados. É assim, eu, evidentemente que na época, estamos a falar de finais de 2010, mas só posso considerar que só assumi em inícios de 2011. É assim, eu tinha que estar permanentemente alerta. Eu sabia que o meu dia começava a 6:45 diariamente, com a primeira higiene que eu lhe fazia, porque por volta das 11 tínhamos uma equipe de cuidados, prestadores de cuidados domiciliários, que era a única higiene que fazia por dia. Depois eu assumia, portanto, mais 3 da parte da tarde. Portanto, para mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu ter que estar até às 11 da manhã à espera de que lhe fosse feita a primeira higiene. Então, a 6:45 já eu andava de volta dela. Portanto, independentemente da noite ser bem ou mal dormida. Portanto, eu sabia que o meu dia começava a 6:45 diariamente, independentemente de ser sábado, domingo, feriado ou não, férias ou não, porque isso não existia. E não sabia nunca quando terminava. O que é que faltou nestes 5 anos? Senti que estava sozinho. Olha, é assim, eu sozinho, talvez não me sentisse muito, porque ela preenchia-me muito pelo facto de ser minha mãe e também por ter uma boa relação com o meu irmão. E pronto, foi os que ficamos, porque o meu pai tinha falecido, não é? Conforme referi anteriormente, e portanto os poucos que eu tinha, que era ela e o meu irmão, já me preenchiam para a pouca energia que eu ainda tinha. Portanto, é assim, evidentemente que a família sempre esteve presente, mas a família também tinha a noção que não sabia qual era o momento oportuno para fazer uma visita. E era tudo tão estipulado, tudo com horários tão rigorosos, que de facto eles não queriam era incomodar ou interferir. Portanto, e optavam, logicamente, primeiro por telefonar ou então, pronto, apareciam quando também lhes era possível, não é? O que me faltou é assim, faltou-me talvez em relação à minha mãe, eu não posso considerar que tenha faltado. Porque assim, eu acho que em relação aos serviços que lhe foram prestados, de facto, é assim, por parte do Estado,
É assim, ela esteve nas urgências, estava no sítio certo para ser cuidada, para ser tratada, para ser ultrapassado o problema de momento, que esse não era capaz, não é? Porque requeria a intervenção da medicina. Em relação, portanto, a medicações, aí também ela tinha todo o apoio devido. A única coisa que faltou para ela ter um bocadinho mais de qualidade foi, de facto, essa questão das ajudas técnicas, porque ela é assim, conforme eu há momentos atrás ia referir, as ajudas técnicas são atribuídas independentemente dos rendimentos da pessoa e é um direito universal. Eu todos os anos, na Segurança Social, eu entregava o processo direitinho do que eles queriam. Cada ano que passava, complicavam ainda mais. Cada ano que passava era preciso ainda mais papéis, mais orçamentos, e eu todos os anos levava tudo direitinho. Nunca desistia. Todos os anos me davam a mesma resposta. Não há verbas, vai transitar para o ano seguinte. E eu questionava, mas vai transitar para o ano seguinte para quê? Para vir com retroativos? Não, vai transitar. Então vai transitar porquê? Só se para o próximo ano não me pedirem nova documentação, porque ela não vai melhorar. Tenho aqui os relatórios médicos, tenho os relatórios de alta hospitalar. Portanto, as altas hospitalares, as notas de alta, é os melhores relatórios que podem existir para uma melhor avaliação médica, porque por vezes há profissionais que dizem os médicos de família já são muitos anos, já há aqui uma relação de amizade. Prontos, é assim, eu acho que eles como profissionais não o farão, mas se os colegas dizem que assim é, eu também não os quero contrariar. Mas que ajudas técnicas? As notas de alta são mais pedias? imparciais. As ajudas técnicas, eu só pedi uma coisa, que eram fraldas, porque ela gastava 5 a 6 fraldas por dia. Porque é assim, eu na minha cabeça não fazia sentido, por exemplo, lavá-la, pôr-lhe 2 fraldas e na higiene seguinte usar a fralda que estava por fora, que podia estar seca, mas a meu ver já estaria com contaminação, que se tivesse uma infecção urinária, tanto molhava de dentro como podia passar para a que estava fora. Há pessoas que optam por pôr 2 fraldas. Eu preferia pôr só uma, fazer mais higienes, mas fazendo sempre a higiene completa, lavando-a, não era passar uma toalhita. Portanto, por essa razão, ela nunca teve infecções urinárias, porque essas vinham de dentro, mas é assim, nunca ficou macerada exteriormente, nunca teve úlceras de pressão, porque é assim, ela tinha que ser posicionada várias vezes ao dia, porque é assim, ela não se mexia, e então, é assim, a cama dela era constituída, pronto, pela cama articulada, com o colchão anti-escaras, o enchimento alternado, no mínimo 5 a 6 almofadas. Almofada para a cabeça, almofada para as pernas, almofada para as costas, pronto, não interessa. E posicionamentos de 2 em 2 horas. Portanto, é assim, eu tive que, de facto, eu quis assumir essa questão de cuidar da minha mãe, porque em virtude do estado dela, é assim, para não ser eu ou o meu irmão a cuidar dela, nós teríamos que ter 3 empregadas. Uma para de dia, uma para de noite e uma para os fins de semana. Se pagar a uma que fosse o ordenado mínimo na época já era difícil, vezes 3 ainda mais difícil era. E é assim, se contratássemos alguém para tomar conta dela vezes 3, teria que ser uma pessoa que soubesse administrar a alimentação por intermédio da pega, recorrendo à seringa, que soubesse preparar as refeições adequadas, que soubesse gerir o tempo, porque é assim, o caso da pega, a capacidade é de 500 mililitros, é assim, tem que se lhe dar no máximo 400 mililitros, que não é nada, daí a questão de que tinha que ser alimentada várias vezes e pouco de cada vez. O pouco de cada vez eram 400 mililitros. Sobravam 100 mililitros até aos 500 mililitros para administrar água com a medicação. Assim, passado 2 horas, havia necessidade de ver se ela já tinha feito a digestão, que o método é introduzir a seringa, puxar o ar para fora, se viesse conteúdo, aí de facto a digestão não estava feita. Se já não viesse conteúdo, aí podia-se administrar o que quer que fosse. Nesse intervalo entre as 2 e as 3 horas, é assim, ao fim de 2 horas não era alimentá-la novamente, era hidratá-la.
No meio E eu por dia dava-lhe 2 litros de água. No meio de toda esta rotina havia vida para além de cuidar? Não, depois havia uma parte que era ir às compras, comprar a alimentação para ela, não é? Porque a alimentação era feita à base de sopas, muito líquidas, mas a sopa só por si não era suficiente. Havia necessidade de facto, comprar as melhores carnes, que eram 50 gramas, ainda me lembro disto tudo, 50 gramas de carne, ou de peixe, ou de ovo, em cada uma das refeições, a dividir por 5 ou 6 refeições diárias. E, portanto, o resto do tempo, pronto, quando eu depois da primeira higiene que lhe fazia, tratava de mim, da minha higiene também, e saía à rua para comprar. Pronto, tínhamos o cão dela, também tinha que levar o cão à rua, que essa foi uma grande herança que ela me deixou, que ele ainda hoje é vivo, tem 15 anos, e para quem me conhece também conhece o Max. E portanto, e é assim, eu depois ia às compras, chegava à casa, já lhe dava mais uma refeição, mais 400 mililitros, não é, de sopa, ou leite, no período da manhã leite, não é, e depois preparava-lhe, cozia bastante a carne e o peixe, misturava e administrava tudo pesado em balanças de gramas. E depois também tinha que gerir o tempo para limpar a casa, para fazer a higienização da casa, porque é assim, eu nos primeiros anos que assumi cuidar, eu ainda tinha verbas, portanto, porque pronto, conforme eu referi em 2009, quando eu renunciei à gerência da minha empresa, eu depois, portanto, vendi o meu património e foi quando fui viver de Barcelos para Vila Nova de Gaia. E durante cerca de 2 anos ou 3, pronto, essa verba deu para lhe adquirir certas coisas para ela ter ainda mais qualidade de vida e depois também, pronto, tentar minimizar os custos para, de facto, fazer face a um futuro que era uma incógnita. Mas é assim, quando o dinheiro terminou, ou estava em vias de terminar, é assim, teve que se prescindir do pouco que se tinha na altura. E quando eu falo de prescindir, é assim, acabei por prescindir do apoio domiciliário, que inicialmente era todos os dias, uma vez por dia só, mesmo assim, e depois passou a ser só uma vez por semana para lhe dar um banho mais aprofundado, porque os banhos eram dados na cama e, portanto, era necessária uma segunda pessoa e dar como o meu irmão, dar banho à minha mãe à noite, porque seria assim um bocadinho mais complicado, tanto para ele como até para ela, porque as noites, pronto, a temperatura já era outra e o ideal era e é sempre de manhã, não é? Quanto é que pagava por essa assistência? O apoio domiciliário, portanto, foi com o apoio da Segurança Social, portanto, na época, em 2009, pagava 120 euros, se não me engano, ou 118, em 2009. E nesta altura a institucionalização nunca foi uma opção para si? É assim, não, porque é assim, se de facto a minha mãe requeria um acompanhamento permanente, é assim, eu às vezes evidentemente que eu tinha que ir à rua, mas também o supermercado era ao lado de casa. Tinha que correr esse risco, não é? Para ir fazer as compras. O meu irmão também as podia fazer ao fim do dia, mas ao fim do dia estava tudo mais escolhido e a melhor altura para fazer compras, também eu aprendi isso na época, é de manhã. Por isso é que a maior parte das senhoras pensou que é de manhã que vai às compras, não é? Portanto, só nesses bocadinhos é que eu de facto via aquela, ou porque estava cansada da noite, via, porque pronto, tinha a percepção, porque tive necessidade de me levantar, tinha necessidade de me levantar para lhe, às vezes até de noite para lhe fazer a higiene, ela de manhã deveria estar tão exausta que dava para perceber pela respiração dela que ela até estava a dormir. E eu nesse bocadinho em 15 minutos saía para ir ao supermercado ou ao talho, portanto, para depois, e depois já não saía mais. Não saía mais, depois, portanto, era o tempo para confeccionar refeições, era o tempo para fazer as higienes seguintes, era o tempo também para fazer a higienização da casa. É assim, quando eu prescindi, eu cheguei a uma altura que, pronto, prescindi mesmo completamente do apoio domiciliário, com muita pena, porque foi feito por uma boa equipe de profissionais e com os quais eu gostava muito de estar e de trabalhar. Era um momento para mim, às vezes, de relaxamento, inclusive, porque elas próprias também têm como objetivo também dar um bocadinho de ânimo aos cuidadores. Tive que prescindir de todo esse serviço porque eu não queria chegar ao fim do mês e não ter verbas para lhes pagar.
E pronto, e aí assumi eu as 5 higienes diárias e a semana inteira. A tua mãe morreu a 3 de janeiro de 2016. Correto. Começaste uma vida nova a partir daí. É assim, eu só queria referir que eu acho que só me falhou uma coisa que eu referi. É assim, quando me falaste da questão de o tipo de apoios a que eu recorri, é assim, os que eu recorri ou me diziam que não havia verbas ou que não havia nada especificamente, porque quando eu pedia para ela, mas também pedia para mim, não é? Sempre aquilo que nós estamos e que foi contemplado agora na aprovação do Estatuto do Cuidador Informal. A única coisa que eu também fui contemplado nesta fase já muito avançada dela, mas em vida dela, portanto, e que eu aí já estava mesmo sem meios absolutamente nenhuns, isso eu consegui porque reuni as condições todas, ou seja, por intermédio do Banco Alimentar contra a Fome da Cruz Vermelha Portuguesa, eu e ela fomos contemplados com um cabaz mensal de alimentação que passava por massas, arroz, pontualmente 2, 3 pacotes de leite, mas felizmente a doutora sempre teve a noção da realidade da minha mãe e de vez em quando lá ia pondo uns miminhos que eram para as crianças, que eram os iogurtes líquidos. Portanto, ela teve essa percepção, e pronto, e os iogurtes eram canalizados para ela, não é? E o que é que acontece? Assim, depois de 3 de janeiro, num internamento hospitalar que não foi dos piores, é assim, o médico disse-me portanto, que ela não estava bem, que estava mesmo muito, muito mal e o fim podia estar iminente, mas é assim, aquilo para mim foi mais uma vez que me disseram, porque me disseram tantas vezes que ela estava por horas, porque é assim, o estado de saúde dela, o coração tão fraco que ela tinha, para os médicos, sempre que havia uma urgência, aquilo já era o fim. Mas ela sempre conseguiu ultrapassar. Ainda eles nunca entenderam nunca como. Porque uma pessoa que tinha um coração tão debilitado como ela tinha, sempre conseguiu ultrapassar. Portanto, esse 3 de janeiro de 2016 para mim era mais um episódio que também não era dos piores. Eu só chamei a emergência médica porque ela estava com a tensão arterial muito elevada, porque também era hipertensa e era diabética, e estava-me com temperatura, apesar de assim, a expressão dela não manifestar o que quer que fosse. E eu, claro, perante estes indicadores, evidentemente que chamei a emergência médica. E o médico nesse dia mais uma vez disse-me que ela não estava bem e como ele já me conhecia das urgências dos vários internamentos hospitalares, isto no Hospital Eduardo Santos Silva em Vila Nova de Gaia, e ele disse-me, Joaquim, olha que hoje é mesmo. E eu vi o ar dele e disse, isto então peraí. Sei que ele inclusive permitiu-me uma coisa que nunca nenhum médico me tinha permitido, que foi ir para junto dela. É assim, ela que estava sempre de olhos fechados nesse dia, portanto ela abriu os olhos, olhou para mim e partiu. O coração dela parou. Depois como é que se volta a uma vida sem cuidar? O período seguinte também foi muito difícil, porque é assim, eu na época com 53 anos, sem emprego, descapitalizado, sem nenhum tipo de apoio, a precisar de apoio psicológico, sem casa inclusive para morar, porque é assim, a minha mãe morava naquela casa há cerca de 50 anos, o que ela pagava de renda era irrisório. Eu, na altura, o senhorio disse-me que eu teria direito à casa, mas teria que haver uma renovação do contrato. E, portanto, claro que eu entendi isso perfeitamente, mas é assim, eu na altura, se nem 50 euros podia pagar, que era o que ela pagava, com uma atualização que fosse para os 300, como é que eu poderia? Pronto, a única hipótese, de facto, também eu tinha que recomeçar a minha vida do zero, portanto, ou do princípio, digamos, não é? Já não seria do zero, porque algumas coisas eu já tinha, pelo menos a roupa do corpo, não é? É assim, eu tinha que começar a vida do princípio. A opção que eu fiz ao ter que entregar a casa dela, o processo de deixar a casa vazia foi muito complicado, porque estamos a falar daqueles bens, pronto, aqueles que nos tocaram mais a mim e ao meu irmão, esses a gente retirou-os, não é?
prontos, que foram aqueles que de facto foi ela que os adquiriu. Agora, outros, prontos, que foram oferecidos em festas, esses aí, pronto, a gente conseguiu despachar tudo, e para vagar a casa foi muito complicado ver aquela casa vazia, uma casa com memórias de 50 anos, e portanto, mas pronto, teve que ser, e aí a minha opção, uma vez que tinha que começar, conforme referi anteriormente, praticamente do princípio, foi ir viver para a casa dos meus avós paternos, já falecidos, não é? E aí, portanto, vim para o Minho, concretamente para Vila Nova de Cerveira. Essa casa, em virtude de ser uma construção de 1949 e nunca ter tido qualquer tipo de obra, nem de manutenção tampouco, porque felizmente antigamente os materiais eram muito bons, não é como hoje em dia, mas também não são eternos. É assim, a casa de verão, a gente tinha a percepção de que pelo menos o telhado estava muito mau, mas de verão não chovia. Quer dizer, quando eu fui para lá viver, que apanhei verões e invernos, não é? Mas foram os invernos que foram os piores. É assim, a realidade é que me chovia dentro de casa e o telhado estava em vias de ruir. Eu, inclusive, é assim, eu tive que dormir com um plástico por cima da minha cama, que era para não me chover em cima de mim. Eu punha o plástico com inclinação e a água ia para o chão. Durante esse ano, portanto, sem rendimentos de qualquer espécie, porque marido ou mulher, pronto, têm direito à pensão de sobrevivência, mas nesse caso o filho cuidador não teve direito a pensão nenhuma e por parte do Estado, na época, reconhecimento nenhum. Eu digo na época porque agora acho que a coisa já vai avante, desde a semana passada, ou seja, estamos em 2019, em julho. É assim, a única coisa que eu consegui foi por intermédio da Segurança Social o rendimento social de inserção, que na época vivi durante um ano, de 2016 a 2017, com o rendimento social de inserção falo de 170 euros mensais. E com o telhado em vias de me cair em cima e a chover dentro de casa quando chovia. Nunca deixei de procurar emprego, porque também nunca me vi uma pessoa parada, e isso não faz parte da minha pessoa. Apesar da procura exaustiva de integração profissional, o facto é que os 53 anos na época, porque agora já tenho 56, não me abriram portas absolutamente nenhumas. Eu tinha necessidade de me ocupar até mais pela questão da minha sanidade mental. Recorri a uma IPSS próxima da minha casa, que pedi para fazer algum voluntariado, e portanto esta IPSS, que é da igreja, portanto paroquial, de facto permitiu-me fazer esse voluntariado. E inclusive fez uma candidatura na época, em 2016, a um programa do governo que existia, que era o programa Sem Mais. Que esse programa era destinado a pessoas que viviam com o rendimento social de inserção, o conhecido RSI, e portanto, havendo uma instituição que de facto tivesse interesse em determinada pessoa, podia concorrer, indicando o nome dessa pessoa, e caso viesse a aprovação da candidatura, portanto, o Estado pagaria durante o período de um ano o ordenado, na época 400 e qualquer coisa euros, mas nunca o Estado considerando esse tempo de um ano em que eles assumiam pagar para carreira contributiva, portanto continuaria de facto sem carreira contributiva. Então, nunca viste este apoio aprovado? Ou seja, tiveste este período. Eu acho de que o ano. programa Sem Mais nunca foi avante, pelo conhecimento que eu tive, e o facto disso é que a resposta, não houve consideração nenhuma nem pela resposta e provavelmente nem pela pessoa que apresentou a proposta, que foi uma IPSS da igreja. Portanto, é assim, e de facto, é assim, eles na época, eu tinha que fazer 15 horas semanais de voluntariado ao concorrer a este programa do governo, ao Sem Mais, mas é assim, mais uma vez, pela minha sanidade mental, eu pedi, por favor, deixem-me fazer 8 horas diárias, deixem-me fazer 40 horas semanais para eu me sentir útil e ocupado até conseguir integração profissional.
porque senão eu não sei se vou aguentar, com a saudade, com a ausência, com a casa no estado em que estava, com a falta de verbas, portanto, e pronto, concordaram também porque me conheciam o meu trabalho anterior, e eu fazia as 8 horas diárias, pronto, e também eles deram um grande contributo para o meu dia-a-dia, em que me davam o almoço, e me davam o jantar que eu levava para casa. Eu não vou dizer que fosse para pagar, mas pronto, eu ajudava-os e eles ajudavam a mim também. Portanto, o 2016 foi possível viver com os 170 euros do rendimento social de inserção para pagar contas e com a questão alimentar fornecida por essa IPSS, que também é dinheiro, como é óbvio, não é? Porque a gente, para comer, tem que comprar os alimentos e tem que os confeccionar. Quanto à questão da casa e do telhado, é assim, a coisa estava muito feia. Estava tão feia que, de facto, quem se apercebia disso, uma vez uma assistente social aconselhou-me a recorrer aos serviços de ação social da Câmara de Vila Nova de Cerveira. Que era, e penso que ainda o mantém, não é? É um apoio às famílias carenciadas em termos de ajudas, neste caso, materiais, pelo conhecimento que eu tive, podia ter outros, mas este eu sabia que tinha. E pronto, fiz a minha exposição, porque reunia todas as condições para requerer esse apoio social. Os serviços da Câmara foram acionados e fizeram uma análise ao telhado da minha casa. E foram eles que fizeram as obras. E estava mesmo por pouco. E fizeram as obras em novembro de 2016. Portanto, se hoje tenho um telhado novo na minha casa, devo à Câmara de Vila Nova de Cerveira, a quem agradeço mais uma vez, à pessoa do Presidente e dos vereadores, e também ao Presidente da Junta de Freguesia de Reboreda, que é a freguesia onde eu vivo, pelo empenho e pela pressão que fez para que de facto não acontecesse ali uma desgraça. O trabalho de quem cuida em casa de idosos, de pessoas com demências ou pessoas com doenças crónicas ou crianças com patologias graves, vale em Portugal cerca de 333 milhões de euros por mês, cerca de 4 mil milhões de euros por ano. Euros por ano, exatamente. Estes são valores de uma estimativa da Associação de Cuidadores de Portugal, que integra a rede de organizações europeias, a Eurocares, apresentado num estudo sobre o valor económico das horas de trabalho dos cuidadores informais que foi pedido pelo Governo. Exatamente. Segundo a Eurocares, há também em Portugal cerca de 827 mil cuidadores informais, cerca de 207 mil estão a tempo inteiro, os restantes a tempo parcial. Estiveste envolvido no impulsionamento daquela que depois seria a Associação Nacional de Cuidadores Informais, a partir de uma petição que foi entregue na Assembleia da República em setembro de 2016. Quem são estas pessoas? Quem são estes cuidadores informais em Portugal? É assim, nós, antes de mais, os cuidadores informais que eu conheci na época eram os cuidadores informais virtuais, porque o cuidador informal nunca podia sair para lado nenhum, só podia ir à esquina da rua e a esquina não poderia ser muito longe. Portanto, é assim, foi um grupo de cuidadores que se conheceu nas redes de comunicação social, portanto, porque para além do mais é grátis, não é? Não envolvia despesas e, portanto, é assim, na sequência das eleições presidenciais em 2016, em janeiro de 2016, portanto, eu, passado uma semana do falecimento da minha mãe, aí por volta do dia 8 ou 10 de janeiro de 2016, havia os fóruns da TSF em que diariamente convidavam cada dia um candidato à presidência da República. No dia em que a doutora Marisa Matias, portanto, foi convidada do programa, sabendo de antemão eu que ela era vice-presidente do grupo Alzheimer Europa, inscrevi-me para o programa, não pela questão de lhe perguntar concretamente o que é que ela pretendia ser como Presidente da República, porque assim, eu estive desligado praticamente do mundo 5 anos, não é? Mas para mim, na minha cabeça, portanto, só existia demências. E é assim, eu consegui de facto entrar em direto.
Não foi fácil porque me falhou a voz, mas consegui ainda perguntar-lhe, e porque as várias perguntas que lhe tinham sido formuladas, nenhuma delas foi canalizada para a questão de cuidados, de cuidadores informais. Eram questões generalizadas que os ouvintes faziam em direto acerca de, pronto, como Presidente da República, o que ela pretendia fazer. E eu fiz uma pergunta muito específica relativamente às demências, o que é que ela pretendia fazer caso chegasse à Presidência da República, visto que ela era uma das vice-presidentes da Alzheimer Europe. Portanto, é assim, não foi possível estar muito tempo no ar, porque eu não consegui, e ela tendo tido essa percepção na época, portanto, ela pediu ao moderador, que era o Manuel Acácio da TSF, autorização para eu lhe facultar o meu contacto. Ele entrou em contacto comigo, eu sim, permiti, e ela, portanto, pronto, depois estivemos à conversa, depois de uma forma, para mim, mais tranquila, porque já não estava no ar, já não estava em direto, e a partir daí, portanto, pronto, ela sentiu talvez uma emoção muito forte. Nessa mesma época, pelo menos um fax ou um e-mail ela recebeu na sede de campanha dela, que foi de uma amiga minha, na época também amiga virtual, que era a Sofia Figueiredo, e também uma abordagem de Anabela Lima, que fomos nós três que formamos um grupo de amizade tão próximo, inicialmente nas redes de comunicação social, que depois, portanto, aprofundamos quando nos conhecemos em finais de janeiro. Passamos de amigos virtuais a reais, numa deslocação que eu fiz a Lisboa, e tive a oportunidade de conhecer as duas ao mesmo tempo. Pronto, depois de facto decidimos e achamos que alguma coisa tinha que ser feita, porque de facto o estado em que eu fiquei, elas na altura ainda eram cuidadoras, a Anabela Lima do marido, que faleceu há cerca de 3 meses, a Sofia Figueiredo, cuidadora da avó, que faleceu há cerca de 1 mês, eu era que já estava em pior estado, não é? Precisava de todo tipo de apoio e mais algum, e de facto elas viram em mim o que elas seriam no futuro, que se concretizou este ano de 2019, tanto para uma como outra. E elas neste momento estão exatamente como eu estava em 2016, portanto elas já tinham visto o filme, por intermédio de uma pessoa que lhes era amiga, e também já sabia o que é que ia ser o futuro delas, portanto, e é assim, de facto, nós depois, portanto, a vice-presidente da Alzheimer Europa, a eurodeputada Marisa Matias, ela viu que de facto havia gente a sofrer muito e cada vez mais, deu-nos a voz que a gente não tinha para entrar na Assembleia da República, porque é assim, na Assembleia da República, o Joaquim, portanto a Margarida, o Bernardo, não pode chegar lá e dizer: nós estamos aqui, queremos que vocês formem ou façam esta lei. Não, tudo era necessário e é compreensível, não é? Que seja feito segundo os moldes aprovados e estabelecidos. Na altura verificou-se, e a forma de entrar numa primeira fase pelo público em geral foi criar a petição, que criámos após o primeiro encontro de cuidadores, na altura doentes de Alzheimer e demências similares, que foi na Universidade Católica de Lisboa, com o apoio do Parlamento Europeu. Portanto, isto foi em junho de 2016. Em setembro de 2016, desse mesmo ano, é assim, em 2 meses nós só precisávamos de 4.000 assinaturas para conseguir entregar a petição na Assembleia da República, mas conseguimos reunir 14.000 assinaturas em apenas 2 meses. Umas online, outras em papel, e portanto, em setembro de 2016 fizemos a entrega da respectiva petição, e de 2016 até agora, de facto, por parte do Governo e por parte dos partidos, mais concretamente, e todos
sabem disso, não é? Mais por parte do Bloco de Esquerda, que é um partido que se dedica muito a causas humanitárias, sem estar com muitos rodeios, muitos formalismos, mas de forma responsável. Assumiu a nossa causa o deputado José Soeiro, que de facto muito lutou pela nossa causa, e foi ele que, em termos de políticos, deu mais a cara e interviu mais. Aliás, portanto, penso eu que a causa lhe foi atribuída a ele, não é? Deixa-me só interrompê-lo só para voltar um bocadinho atrás. Nesta altura, em 2016, já em fevereiro, o então coordenador da reforma da área dos cuidados continuados integrados, na altura era o médico Mário Lopes, pela primeira vez deu conta à TSF de que o governo estava a preparar o chamado Estatuto do Cuidador Informal. À data deu uma série de exemplos depois que poderiam vir a ser previstos, a possibilidade de horários flexíveis no trabalho, para que os cuidadores não corressem o risco de perder o trabalho pelo simples facto de estarem a cuidar, benefícios fiscais para quem decide cuidar em casa e a possibilidade de terem um apoio técnico para determinados tipos de cuidados. E foi criado nessa altura um grupo de trabalho que viria a passar 2 anos a fazer audições públicas na Assembleia da República. No entanto, o Manuel Lopes, que na altura era coordenador desta reforma, saiu de funções em novembro de 2018. Sim, mas é assim, o que eles sem que isto tivesse sido aprovado. É assim, Margarida, o que eles queriam todos eram uns projetos piloto. Pois, mas é assim, o que lhe perguntava é porque é que isto demorou tanto queríamos, tempo até chegarmos aqui. É assim, isso para nós era importante, mas é assim, agora tem este governo, tem estes projetos. Vem outro governo, esses projetos não estão redigidos em forma de lei. O que a gente de facto queria era o Estatuto do Cuidador Informal, porque um estatuto é a elaboração de uma lei ou de um conjunto de leis em que de facto estipula direitos e deveres que são consagrados na lei e que ficam para a eternidade, independentemente do partido que venha a posteriori a ganhar as eleições. Portanto, são leis que é uma lei que ninguém, com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, é assim, essa lei vai existir sempre. Um projeto piloto, não fica redigida sob forma de lei, uma lei que fique para sempre. Portanto, é assim que com a aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, que como é do conhecimento público, portanto, é assim, houve a votação e a votação ganhou por unanimidade, não houve abstenções, não houve votos contra. Neste momento, assim, já passou para as mãos do Sr. Presidente da República, mas que é para fazer a aprovação final, mas é assim, do que depende dele, ele foi um dos grandes impulsionadores e também deu-nos uma grande força para que de facto a gente não deixasse de lutar, porque acho que, na opinião dele, opinião de qualquer pessoa de bom senso, é um estatuto merecido. Porque, no fundo, as pessoas, é assim, ao estarem a cuidar em casa, sem qualquer tipo de apoio, estão a poupar ao Estado, conforme saiu recentemente no artigo, 4 milhões de euros por ano. Este estatuto que foi aprovado, que o governo o aceitou criar a 30 de maio deste ano, resulta de um texto conjunto entre uma proposta do PS, outra do Bloco de Esquerda e outra do PCP, que junta também medidas que estavam na proposta do governo, como falou há pouco, que não incluía a criação de um estatuto, mas propunha uma série de medidas de apoio através de projetos piloto que demorariam cerca de 1 ano a chegar a todo o país. Seria uma coisa faseada. E incluía também contributos do PSD, do CDS-PP e do PAN. Realmente todos os partidos com assento parlamentar fizeram propostas sobre este assunto. O estatuto foi aprovado na última sexta-feira, dia 5 de julho, como disse, em plenário no Parlamento, por unanimidade. Este estatuto que foi aprovado satisfaz os desejos dos cuidadores informais e aquilo que estava na petição que submeteram em 2016? É assim, não corresponde à íntegra do que é pedido nessa petição. Mas eu, na minha opinião, respeito a opinião de toda a gente, é assim, pode não se ter ganho a guerra, mas já se ganharam algumas batalhas. E relativamente ao ainda atual cuidador informal, é assim, ele irá passar a ter um subsídio
ele irá passar a ter, portanto, uma verba destinada a um seguro social voluntário que lhe vai permitir fazer pagamentos para a Segurança Social para lhe assegurar carreira contributiva para o futuro, para efeitos de reforma. Também lhe vai permitir o descanso, também é contemplado o descanso do cuidador, sem haver necessidade da pessoa cuidada sair da casa onde está. E uma grande novidade foi também permitir que aos estudantes que já se tornaram cuidadores, quis o destino que assim fosse, porque a meu ver é assim, ninguém quer ser cuidador, porque quando uma pessoa se torna cuidadora é porque a vida o obriga a isso, não é? Portanto, é uma situação com a qual as pessoas se deparam, que ninguém está preparado, mas que de facto as pessoas, pronto, é assim, querem, por uma questão de amor, por uma questão moral, assumir cuidar. Portanto, obrigado ninguém é, como é óbvio, não é? Só cuida quem quer. E esses estudantes agora passam também, no caso de terem que faltar às aulas ou um exame, é assim, o facto de serem cuidadores de um familiar dependente também lhes permite ter essas faltas a exames ou aulas justificadas. Como se fosse o estatuto do trabalhador estudante. Exatamente igual. Portanto, é assim, outras medidas, é assim, nós também pedíamos na época, e pedimos, e está escrito, que aquele cuidador a tempo parcial que, portanto, que consegue ainda conciliar o seu trabalho com o ato de cuidar, quando a situação se depara um bocadinho mais complicada, que de facto haja um entendimento com o Ministério do Trabalho, assim como acontece com as senhoras que têm os seus bebés, que durante uns meses, portanto, elas podem entrar mais tarde 2 horas ou sair mais cedo 2 horas para cuidar dos seus bebés. Portanto, numa situação em que de facto um trabalhador precisa de ir com o seu familiar a um médico ou porque surge uma emergência e que é contactado, é assim, possa ausentar-se do trabalho nesse período de tempo decidido com o Ministério do Trabalho, mas que não haja penalização nem no rendimento mensal, nem na situação a futuro. Portanto, basicamente o que se pretende ainda em relação ao cuidador informal a tempo parcial é que haja entendimento entre o Ministério do Trabalho e o ato de cuidar. Também será uma forma das pessoas conseguirem manter o seu trabalho sem terem que deixar de trabalhar e, consequentemente, também continuarem a ter uma carreira contributiva. Estas alterações na carreira contributiva não têm efeitos retroativos, por exemplo? Não, infelizmente não. É assim... por acaso é assim, eu depois da minha mãe falecer, eu antes dela falecer, já em 2015, em algumas oportunidades que me foram dadas em termos de comunicação social, eu não pedia muito. É assim, eu em relação a ela, pelo que eu lhe fazia em relação a ela, eu estava tranquilo porque, é assim, acho que nada lhe faltava. Pronto, se calhar faltava um medicamento que pelo menos tornasse a doença crónica que não se verificava, não é? Não era doença. As demências não são doenças crónicas. É assim, elas quando se instalam definitivamente, não há medicamento que lhe valha. Se toma uma medicação que, regra geral, são caras, quando a doença se instala de forma definitiva, pode suspender a medicação que não está ali a fazer nada. Isto, portanto, na altura foi-me referenciado pela neurologista que na época acompanhava a minha mãe. E assim se fez. É assim, a medicação não estava a fazer nada, não estava a fazer nada, não é? Portanto, e então... Tens 25 anos de descontos. Sim, mas este período em que cuidaste da tua mãe não conta para a tua carreira contributiva. Exatamente. Porque não há um retroativo desta lei. Eu na época, quando eu fiz essa intervenção em 2015, ainda ela era viva, numa rede de comunicação social, no meio de comunicação social, a única coisa que eu pedia era que o Estado contabilizasse, eu nem pedia apoios de qualquer espécie. O meu presente eu estava tranquilo porque eu ainda tinha alguma verba, ainda era capaz de cuidar dela, ainda estava mais ou menos equilibrado, já tinha
superado um bocadinho o esgotamento que tive em 2009. Preocupava o futuro? Preocupava-me e continua a preocupar muito o futuro, porque é assim, eu como empresário toda a vida descontei, desde os meus 22 anos, e portanto o ano passado na Segurança Social eu pedi para me verem os anos de descontos que eu tinha, e a informação que me foi dada é que eu tenho 25 anos de descontos, mais 18 meses de serviço militar, que também é contemplado para o efeito. Quer dizer, eu na prática, se houvesse havido um reconhecimento, como passa a haver agora desse tempo que eu cuidei, eu sobre os 25 mais 18 meses tinha mais 8. E é assim, eu já não ficaria com o meu futuro tão comprometido, porque recentemente eu fiz no portal da Segurança Social fiz uma simulação acerca da minha reforma, pronto, introduzi a minha palavra-chave, e é assim, para já nem me equacionou a hipótese de eu meter a reforma mais cedo, mas isso também eles nunca equacionam, porque partem do princípio que as pessoas vão trabalhar na época que estamos até aos 66 anos, não é? Mas é assim, a mim levou-me logo para 2029, ou seja, daqui a 10 anos, que só tenho 56 agora, daqui a 10 anos, em 2029 terei 66. E o valor que me deu foi 454,70 €. Portanto, é assim, se neste momento viver com essa verba, há quem viva com menos, tudo bem. E eu também penso assim. Mas pronto, para uma pessoa que de facto assume responsabilidades, que está a começar a vida, comecei há tão pouco tempo, não é? Recomecei há tão pouco tempo, há 3 anos atrás. Assim, eu tive que assumir compromissos depois de começar a trabalhar, tive que os assumir, porque para trabalhar tinha que os assumir mesmo. Eu tenho um passado, tinha alguns bens, tinha um carro, mas um carro que já tinha 19 anos. Eu já nem sabia de gastar em combustível, sabia de gastar na oficina. Quer dizer, para ir trabalhar, enquanto eu não trabalhei, que fiz o voluntariado na CPSS, eu andava, era ao lado e ia a pé. Mas quando comecei a trabalhar, precisava do carro para me deslocar, porque em Vila Nova de Cerveira não há assim tantos transportes públicos como há nas grandes cidades. Com tantos problemas no carro, tive que fazer a troca de carro. Não comprei um novo, comprei um usado, mas mesmo assim, um carro com 19 anos não deu para nada, não é? Portanto, deu por uma entrada, e é assim. Portanto, ainda hoje em dia, pronto, em relação à minha própria habitação, porque sou um bocado exigente, gosto de me sentir bem no meu ambiente, não é? E gosto de entrar na minha casa e sentir que entro no meu mundo, torna-se um bocadinho difícil, porque ou faço eu as coisas que realmente faço. Ainda recentemente fui eu que estive a fazer obras de manutenção na minha casa, que fui eu que as fiz, e portanto, mas pronto, também custa um bocadinho, no fundo é assim, é andar sempre a contar os trocos, porque, quer dizer, voltar a um ordenado mínimo nacional é muito complicado, não é? Se tem esperança de que na próxima legislatura, como espera o deputado José Soeiro, possa vir a ser aprovadas alterações ao Código do Trabalho, quer na questão da contribuição? É assim, eu de facto, a minha última intervenção em termos de dar qualquer tipo de depoimento, pronto, o último que eu dei foi em 2016, em termos de comunicação social, e a partir daí eu quis fechar um bocadinho a tampa do meu baú e fazer o meu luto. E também para dar a oportunidade a outras pessoas, porque sempre a mesma pessoa a contar a mesma história também cansa as pessoas, não é? Apesar das pessoas serem sensíveis. E é assim, eu achei que de facto, é assim, eu impulsionei, apesar de já não ter, de não ir buscar literalmente nada, não é? Portanto, eu dei muita força e acompanhei sempre, até agora esta data de aprovação. Portanto, e é assim, apercebendo-me a boa vontade por parte do Bloco de Esquerda, na pessoa do deputado José Soeiro, em que ele de facto pretende, pronto, conforme eu referi, a questão de atribuir esse entendimento entre o Ministério do Trabalho e a conciliação com o ato de cuidar, que isso ele pretende, que não foi contemplado neste estatuto, ele quer continuar a lutar por isso em relação aos atuais cuidadores a tempo parcial, mas também ele quer ir mais longe, ele quer recuar ao passado. Certo. Ou seja, quem cuidou, exatamente, quem cuidou não é descartável. Certo.
não foi usado, deita fora e agora desenrasca-te. É assim, já basta não termos apoio psicológico, porque é assim, após o falecimento dos nossos familiares, o processo foi tão doloroso, com tanta falta de tanta coisa. Muita gente dirá: "Está bem, mas é assim, há muitas outras doenças", prontos, mas é assim, esta doença de facto é terrível, porque as pessoas perdem todas as capacidades, deixam de conhecer os filhos, perguntam quem tu és, quem não és, e é um processo, é assim, porque depois isto pode-se prolongar anos, porque ninguém morre de demência. As pessoas ficam fragilizadas, perdem as suas capacidades motoras, perdem as suas defesas e acabam por morrer ou de uma infecção, uma pneumonia, o coração que fraqueja, como foi o caso da minha mãe, e o processo pode-se arrastar durante muitos anos. E quer dizer, não havendo qualquer tipo de apoio e a pessoa querer cuidar cada vez melhor e não ter meios para, e desgastar-se física e psicologicamente cada vez mais, isto ao fim de 1, 2, 3, 4, 5 anos, seja até quem esteja 10 e a cuidar de mais do que uma pessoa. E ao fim destes anos, como é que uma pessoa volta ao mercado de trabalho? Aos 53 anos, voltaste ao mercado de trabalho. Como é que foi Olha, é este assim, regresso? sabe perfeitamente que a partir dos 40, 50 anos, é assim, termos uma porta aberta é muito bom. Mas é assim, vamos lidar com uma geração, e eu é assim, quando entrei para a empresa que estou, a maior parte das pessoas que trabalhavam e que trabalham comigo, quase todas podiam ser meus filhos e filhas. É assim, se eu na época tinha 53, eu tinha colegas a trabalhar com 20 anos, 21 anos. É assim, logicamente que uma pessoa que sai de um processo de luto, de um processo de vida tão complicado, é assim, não tem grande alegria para determinadas situações, nem paciência, não é? Não há um choque, nunca houve um confronto, por vezes uma questão de mentalidades e de choque de gerações, acabou por não facilitar muito o trabalho, mas pronto, é assim, não há nada que o tempo não, de facto, alivie, e hoje em dia, assim, eu estou a 17, portanto, fez em fevereiro deste ano 2 anos que estou nesta empresa, e a relação que eu tenho com os meus colegas de trabalho é assim, pode não ser perfeita, mas conseguimos um entendimento porque estamos ali é para trabalhar, não é? E isso é muito e muito importante, porque o trabalho assegura, portanto, o trabalho assegura, evidentemente, em termos salariais, e ajuda muitas famílias, não é? Mas já não entrou para a área que estava antes. Entrou por Não, é assim, olha, eu se lhe quer que diga, hoje em dia sei o que não, é assim, eu até posso saber o que não quero. Posso saber o que não quero, mas o que eu quero, eu sei. E o que eu quero é assim, está fora de questão. Porque é assim, se de facto eu descobri em mim uma outra vocação, ou seja, cuidar de pessoas, se falarmos cuidar de pessoas idosas, logicamente que eu não, é assim, não vou pensar que todos os idosos vão ter a abertura que a minha mãe teve, pelo menos em termos das higienes, não é? É assim, o que me preenchia mesmo, o que me dava uma grande alegria novamente, porque eu acho que perdi um bocadinho a alegria, era indiscutivelmente trabalhar com idosos. Mas reconheço a limitação que os homens têm nessa área. Se for em ambiente hospitalar, é assim, ninguém se importa. Tanto faz ser enfermeiro, como enfermeira, como maqueiro, como quem quer que seja. Mas, por exemplo, numa IPSS, num lar, é assim, o homem, só se for para motorista, ou para levar o idoso ao médico, para as urgências hospitalares, e depois é assim, evidentemente que é assim, não, mesmo assim não é muito fácil, porque a opção dessas mesmas instituições, na maior parte das vezes, é optar por senhoras, porque as senhoras também conduzem e também acompanham os idosos, portanto, acabam por fazer todo o serviço que é necessário, enquanto o homem, é assim, não faz todo o serviço, até faz, mas é assim, por uma questão
pronto, do respeito, pelo menos à parte das senhoras idosas, eu tenho a plena consciência que o facto da minha mãe me ter dito: eu não te vejo como homem, vejo-te como filho, não vejo problema nenhum em tu me fazeres a higiene, logicamente que a Dona Maria ou a Dona Catarina, ou quem quer que seja, que não são minhas familiares e que nem me conhecem de lado nenhum, que iriam algum dia encarar bem. Portanto, isto é uma questão de mentalidade que eu também não posso estar, portanto, a reivindicar, não é? Compreendo perfeitamente. Hoje em dia a minha postura na vida é aceitar as coisas como elas são. Aquelas que de facto me são muito próximas, eu sou capaz de lutar por elas e ser teimoso e não desistir nunca até conseguir, nem que seja só um bocadinho. Aquelas que não me são diretamente ligadas, é assim, eu não procuro atritos, eu quero ter uma vida tranquila, porque já tive um passado um bocado difícil, a todos os níveis, portanto, porque também estive na área empresarial e os negócios nem sempre foram fáceis. Depois foi este contexto familiar de uma família tão pequena que durou muitos anos, que a minha mãe faleceu com 89, o meu pai infelizmente é com 75, portanto, durante muitos anos não se registaram doenças tão graves na família. E de um momento para o outro cai o Carmo e a Trindade. Portanto, eu neste momento a minha postura perante a vida em relação a situações que não envolvam saúde, porque se não existir saúde não existe mais nada e nada mais interessa, é assim, eu vejo as outras coisas de uma forma muito banal, aceito-as como são. Em pessoas que me são mais próximas posso de facto debater o tema e o assunto com elas, mas em relação às pessoas que me são meramente conhecidas, não, eu aceito como são, respeito a opinião das pessoas e quero paz. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Joaquim Ribeiro, ex-cuidador informal. Margarida. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez a edição de som e a Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Multafes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lourdes Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.